Bom, esse é o terceiro episódio do Old Talk Science e está sendo muito interessante viver esse projeto da vida, né? E para esse terceiro episódio, para mim, assim, pessoalmente, é o mais especial porque eu Ah, tenho a honra de ter a Nicole aqui. Ela aceitou passar vergonha comigo e sim, hoje muito difícil. depois da insistência, né? Ela acabou aceitando. Então, eu queria te agradecer muito por ter aceitado estar aqui, falar um pouquinho sobre terapia ocupacional. E como eu te expliquei e já falei nos outros vídeos, a intenção, né, a premissa desse projeto é compartilhar, conversar um pouquinho sobre tudo que a gente consegue fazer dentro da graduação, tanto na parte de ensino quanto na parte de pesquisa, principalmente, que é o que eu mais me aproximo, mas também na parte de ensino, de pesquisa e de extensão. E esses dois primeiros já construíram uma coisa muito interessante sobre o papel e identidade da terapia ocupacional. Então, acho que pessoalmente para mim já está sendo incrível e eu imagino que da mesma forma que tem reverberado em nós que estamos fazendo, né? Eu e a pessoa que está conversando comigo, eu espero que seja reverberado para quem assistir e consiga chegar pelo menos próximo do nosso objetivo. E, sem mais delongas, como eu já falei, a Nicole Giovanna é a minha convidada de hoje. A Nicole, assim como as outras duas anteriores, a minha conterrânea de turma, ela é acadêmica do nono período, último ano de terapia ocupacional da UEPA. E nada melhor do que ela mesma para se apresentar, não é isso? Então, Nicole, it's all yours. Oi, é bilíngue. Oi, gente, eu sou a Nicole. Eu sou acadêmica de terapia profissional, como ele falou, no mesmo semestre, no mesmo período. A gente tem passado esses anos muito juntos, né? Ele tem sido meu parceiro desde o começo, assim. Eu derramei suco nele. Primeiro dia de Eu aula. gosto do primeiro dia de... Então, a gente tem uma proximidade maior. E disse que é uma honra, depois de muita insistência, né? Mas a honra é toda minha. O Roberto foi um grande incentivador na minha vida enquanto pesquisadora, porque eu estava totalmente perdida. E ele foi, nossa, foi incrível, de verdade. Eu lembro que eu admirava a escrita acadêmica do Roberto. E, enfim, é uma honra estar aqui, poder participar desse projeto que eu sei que tu projetaste com muito carinho, com muita dedicação. Eu sei o quanto se dedica na geração de conteúdo e conteúdo de qualidade. Eu tenho certeza que, enfim, vai ser um trabalho incrível. Voltando a mim, Por favor. eu sempre segui muito, muito para a infância. Eu entrei na UEP, entrei em terapia ocupacional com meu coração totalmente na infância, porque é algo que eu me identifico desde criança. Desde a minha fase, passando para a adolescência, eu sempre fui apaixonada pela infância, pela criança em si. Eu sempre fui a tia, né, das festas. Então, não seria diferente na minha vida profissional. E, enfim, a gente tem trilhado esse caminho de quase 5 anos direcionado a essa área. Não totalmente, eu passei por várias áreas e a gente já vai falar sobre isso, como a terapia ocupacional é abrangente, mas o meu coração sempre esteve inclinado para a infância, e é onde eu tenho me especializado e estudado. Maravilhoso. É, eu acho que desde o começo, assim, pelo que eu consigo lembrar, porque foram muitas coisas, né? A gente é próximo desde o primeiro dia de aula, como a Nicole falou. Então, a gente teve muitas vivências e eu acho que a gente se aproxima muito quando a gente fala de reabilitação física, né? Da atuação em si, como a gente pensa e como a gente executa mesmo. O programa executa a intervenção em terapia ocupacional. Mas a Nicole, eu tentei, continuo tentando fazer ela ir mais para reab física, mas Ele ela, tenta mesmo, de verdade. mas ela Ai, foi desde o tão início sempre teve essa inclinação e trilhou esse caminho em terapia ocupacional na infância pediátrica e qual o nome, né, ser escolhido para isso. E é muito legal ver, né, esse amadurecimento, eu acho, do nosso, tanto a nossa compreensão quanto a nossa contribuição
para as intervenções em cada área específica que a gente decidiu e pôde trilhar. Mas vamos começar pelo começo, né? Já falou um pouquinho sobre isso, mas falando, e para quem se não ficou claro, o episódio de hoje vai ser sobre terapia ocupacional e pesquisa em TO infantil. E para ti, assim, não é nada muito conceitual, nada referência, assim, não. Para ti, o que é terapia ocupacional? Ai, essa pergunta, que terapeuta? Nunca passou por uma pergunta assim, sobre o que é terapia ocupacional. Terapia ocupacional, para mim, eu lembro que falar o meu relato, na minha semana do calor, me perguntaram o que era essa terapia ocupacional, para mim, que significava. E, de primeira, eu falei que terapia ocupacional estava diretamente correlacionada com o amor. Porque, assim, terapia ocupacional é isso. Nós olhamos o indivíduo como um todo, a gente não olha só para a patologia, a gente não olha só para a área social, a gente olha ele como um todo, ele é uma pessoa que tem muito além das limitações, ele tem uma potencialidade. Então, a terapia ocupacional, para mim, ela tem sido um meio de chegar nessas pessoas e promover uma independência e uma autonomia que vai ajudar elas a viver no mundo. E que jeito melhor fazer isso do que amando a profissão e dando com todo amor para essa pessoa, né? Então, a terapia ocupacional é algo que a gente se entrega por inteiro, porque a gente vê alguém por inteiro. Então, nada mais justo. E que, enfim, é uma profissão incrível que todos deveriam conhecer. E vão se apaixonar com certeza, porque não tem como. Legal, tu usou uma palavra muito interessante. Tu usou uma palavra muito interessante mesmo, que é amor. Inclusive, eu estava na pesquisa, né, que estou fazendo agora, de TCC, eu era, por ser reabilitação física, né, eu era muito ligado, ainda sou, e não sou crítico, nem sou contra isso, muito pelo contrário, eu acho que a gente precisa saber entender e saber a alocação de cada coisa, né? Então, hoje sou muito ligado à análise e intervenção sobre componentes do desempenho ocupacional, dentro da reabilitação física, mais especificamente dentro da reabilitação traumato-ortopédica. E muita gente não entende quando vê, até subjuga, eu acho que está fazendo qualquer outra coisa que não terapia ocupacional. Mas quando a gente volta, né, para quem não tá ali junto com a gente, construindo aquilo, planejando aquilo, escrevendo aquilo, não sabe quais são as bases teóricas. Então, por exemplo, às vezes a gente vê o final da intervenção que parece ser alguma coisa, mas, por exemplo, quando a gente está agora construindo o nosso objeto de estudo, ele é totalmente baseado nas ocupações, né? Em todas as categorias, todas as atividades. Então, por mais que eu veja lá, eu simplesmente levantando uma perna, fazendo um alongamento, mas não entende que tem todo o processo que a base sempre vai ser e sempre tem que ser, quando a gente fala de terapia ocupacional, na ocupação. E falando nisso, em ocupação, tu consegue, assim, descrever rapidamente, que é aquele 10 segundos, o que é terapia ocupacional na infância? A égua? Como é que vai descrever? Como eu disse, é o começo de tudo, a infância, certo? E a gente, enquanto terapeutas ocupacionais, atua na ocupação, como já temos falado, como já estamos construindo. Então, na infância, qual é a principal ocupação? Né? É o brincar. A terapia vai atuar diretamente nisso, que não é um simples brincar. Através do brincar que a criança vai experienciar tudo. Ela vai experienciar que cor é aquilo, como é que eu encaixo, brincadeiras assim, de imitação. Tudo isso são aspectos primordiais para que ela se desenvolva por completo no decorrer da sua vida. Tem também na intervenção precoce, né? A criança vai começar, a gente vai iniciar a percepção dela de mundo através do brincar. Então, o brincar é uma peça fundamental para a terapia ocupacional pediátrica. Tem muitas áreas, sabe, dentro da terapia ocupacional na infância, que a gente tem abordado, que a terapia ocupacional pode atuar diretamente na vigilância do desenvolvimento, a gente está acompanhando, faz essa triagem, acompanha quando a criança está com algum atraso, a gente vai, corre atrás para desenvolver, aplica protocolo, e, enfim, é uma construção a terapia na infância, é uma construção de um indivíduo, a infância, né?
Então, a gente vai participar da construção dessa pessoa, de ela conhecer o mundo, das experiências que ela vai ter, de como ela vai se perceber no ambiente. Então, é primordial. É brevemente Ah, isso. gostei. Tu usou o termo de acompanhar. Eu acho que é isso mesmo. A gente, por exemplo, a gente ainda não toquei nesse assunto, mas muita gente acredita, inclusive uma vez eu até já discuti com uma pessoa de fisioterapia, por sinal, que as pessoas entendem a gente enquanto apenas profissional reabilitador. E não. E tem muito além e antecede muita coisa do processo reabilitatório. Também se a gente fala em escalas, né, de atenção à saúde. E eu acho que a infância é uma dessas áreas que a gente consegue vislumbrar assim claramente, ver, né, muito claro como é essa atuação, exceto além da reabilitação propriamente dita, né? Como tu mesmo falou, a parte tanto de acompanhamento, né, ver se esse indivíduo está se desenvolvendo, né? Está se construindo, está caminhando para o seu desenvolvimento, para quando chegar a maioridade, se ele está ali se desenvolvendo da forma mais próximo da tipicidade, né? Possível. E quando a gente fala isso, não é nem tanto de ser normal, porque aí já entra em outra discussão, mas em conseguir ser apto e ter autonomia e independência suficiente para realizar tudo aquilo que pode fazer parte do repertório ocupacional da pessoa, né? Então acho que a infância é uma área assim que a gente consegue ver isso assim muito claramente dentro da atuação da terapia ocupacional. E eu acho incrível isso. E assim, a Teó na infância foi tu que escolheu ela ou foi ela que te escolheu? Ela me escolheu. A terapia em si, a terapia ocupacional em si me escolheu, mas a infância foi totalmente ela que me escolheu. É algo que eu faço desde como eu comecei, né? Desde o começo, assim, é o que eu me encanto. Eu já fui para outras áreas, tentei ir para a área do Roberto, mas a infância, e mesmo com a reabilitação, fui para a reabilitação na infância com paralisia cerebral. Então, a infância é algo que está muito em mim, faz parte de mim, faz parte da forma que eu atuo, a forma que eu me comunico. Teve um tempo que eu não estava nem sabendo falar mais com um adulto, porque eu só falava com criança. E, enfim, a infância é algo que me atrai bastante. Eu amo o processo da infância, eu amo a construção, o desenvolvimento infantil, eu gosto muito de estudar neuroplasticidade, em como nós podemos atuar nisso, como nós podemos intervir. Então, sempre me encantou e é algo que eu sou apaixonada pelo estudo, pela ciência também. Entendi. E tu falou uma coisa muito interessante que você praticamente passar até então, eu só ter tido vivências na atenção a adulto, né? Quando eu retornei agora, porque dentro do nosso curso, o primeiro contato prático, né, clínico, é na infância. E aí eu fiquei muito tempo sem ter esse contato. E as pessoas, às vezes, tendem a entender a criança como um adulto pequeno. E não é isso. Então, a gente precisa, assim, se instrumentalizar, eu acho, para conseguir ter uma abordagem, né? E principalmente, eu acho que se tem qualquer área de qualquer área da saúde, mas da terapia ocupacional, se tem uma área que a gente precisa ter muito manejo, é a infância. Porque vai ali. Não, tem muitas coisas que a gente precisa intervir e que não é claro, não é entendível para o cliente que é a criança, e não os pais especificamente, não. Nosso cliente acaba sendo diretamente a criança. Então, não tem como explicar para ela quais são os meus objetivos terapêuticos, quais foram os resultados da minha avaliação, o que eu pretendo com ela, como ela pode me ajudar nesses objetivos, que é o que a gente geralmente faz com um adulto e com um idoso, né? A gente faz o processo de avaliação, conversa com ele o que a gente conseguiu diagnosticar e, a partir disso, construir com ele os objetivos terapêuticos e como ele também vai poder contribuir para que seja eficaz. E com a criança não tem como fazer isso porque ela não é plausível, né? Não é tangível, não é tocável, não é claro para ela. Então é muito, E o muito adulto complicado. comunica, né?
O adulto comunica onde é que está o problema, onde é que está dizendo, olha, eu não estou entendendo isso. A criança, a gente tem que analisar. Ela vai comunicar, mas do jeito dela. Ela no ambiente, ela vai estar transmitindo a mensagem dela de onde ela precisa da minha atenção, do meu serviço. Então, é um manejo muito grande mesmo. Tem que saber brincar, né? Brincar não é tão fácil quanto parece, não para terapia ocupacional. Tem É nosso instrumento de que trabalho. se e tem que desenvolver em si um decodificador, né, desse contato, né? Eu acho, eu hoje vejo que talvez seja muito interessante e fosse mais interessante ainda se quando a gente passa pela pediatria a gente tivesse essa clareza de que ali é o contato primário para a gente entender todo o processo de desenvolvimento do ser humano, mas que também ali é o contato primário para a gente desenvolver as habilidades mínimas e primárias de intervenção. Porque ali a gente, com o contato com crianças, a gente exercita tanto essa parte de análise mesmo, né, do comportamento, de como ele não traz muitas coisas, então a gente tem que aprender a decodificar mesmo, de ler a situação, ler o comportamento e tentar inferir certas coisas. Não, isso pode ser assim, isso quer dizer aquilo, e mesmo começar a talhar como a gente vai intervir com isso e também criar o que a gente chama de pareamento, né? Então, como a gente vai criar um vínculo, né? Que a gente chama de vínculo terapeuta-paciente, mas com a criança é muito mais difícil, porque a gente não tem, às vezes, o, o direcionamento, né? Então, eu não vou perguntar uma coisa e talvez ela não me responda diretamente, ou acho que talvez ela nem me responda. Mas mesmo assim, eu vou ter que criar um vínculo com ela de alguma forma. Como você mesmo falou, o brincar ele acaba sendo não só o objetivo, mas ele também é o método, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. E, e é É muito. isso, brincar e a infância é isso, um só. É Cada muito. fase, né, tem uma ocupação. E acho que no decorrer do teu Talk Science vai poder abordar isso, né, em Sim, cada área. isso, muito interessante. Tá. A gente já entendeu como foi que tu foi parar lá. E conta pra gente, assim, um pouquinho como foi esse processo, né? Porque às vezes a gente, como a gente falou, tu já tentou ir para outras áreas, mas aí tu já entendeu e hoje, né, no último ano da graduação, tu já é muito mais focada tanto na área de prática, né, clínica, quanto na área de pesquisa dentro da infância. Então, como foi esse processo de identificar que realmente essa era a tua área e todo esse caminho que tu trilhou? Certo. Bom, desde o primeiro ano, como eu falei, né, que foi bem abordado, que eu sempre estive inclinada para a infância, mas eu sempre fui muito apaixonada pela reabilitação também. Eu gosto muito dessa área da terapia ocupacional, da atuação dela, que eu acho incrível o significado, né? Então, isso foi sendo trabalhado, eu fui estudando mais reabilitação, mas mesmo sendo reabilitação, também fui para a infância. Então, eu fui crescendo assim, nesse processo. E eu não estava tão ligada na pesquisa, como eu falei, o Roberto me ajudou muito, muito nessa área. Ele me deu muitas orientações, me deu muito um caminho. Então, eu passei pela reabilitação. Teve um momento que eu fui para cardio, A gente vou fazer escreveu esse o curso projeto, a gente também. escreveu A um gente projeto de criou um TO projeto. em PED Segundo mesmo, em ano no cardio. primeiro. Foi o final do Ainda foi, primeiro. ainda foi criança. Tinha que ter. Ainda era criança, cardio e pede no segundo ano. Aí no terceiro ano eu já fui para minha área, que é a área que eu sigo até hoje, que é TO no autismo, né? Com a integração sensorial, enfim. Mas eu também me fortaleci muito na reabilitação, né? Em crianças, na infância também, tanto que eu estou em um estágio que também é direcionado para essa área. E, enfim, foi sempre assim, foi sempre infância, mas com outras habilitação na infância, cardio na infância, foi sempre puxando para a infância. E sempre foi assim. E hoje eu cheguei em terapia ocupacional na infância, voltada para o autismo, e eu estou muito direcionada para a integração sensorial, não tenho uma formação, né? Mas eu estudo sobre, tenho estágios sobre, faço cursos sobre. E
é onde eu estou até então e é onde as minhas pesquisas têm sido direcionadas, PIBIC, TCC, projetos, enfim. Legal, legal. Eu consigo ver em ti muito esse aspecto mesmo do generalista, né? Eu tenho clareza que eu não sou assim. Eu não consigo tão facilmente ser solúvel, né, de terapia ocupacional, independentemente da área, eu consigo chegar lá e atuar e ver objetivos, traçar planejamento. E tu não, eu acho que tu é muito adaptável. Eu acho que isso reflete muito disso que tu falou também, por exemplo, independentemente do serviço que tu esteja, né? Seja na especialidade, né, de pediatria, traumato, reabilitação física, neuro, cardio, na área mais social ou na área educacional, apesar de tu ter essa inclinação pela infância, mas tu consegue ali te desenvolver facilmente. Eu acho isso incrível. Então, acho que isso que é por isso que tu tem essa facilidade, digamos assim. Eu fico feliz. Me faz sentir coerente com o significado que eu dei lá na frente de terapia ocupacional, de se dar por inteiro, né? E eu tento, em cada prática, realmente me entregar ao cliente, né? Que está lá sob meus cuidados, que responsabilidade, né? Então, que bom, fico feliz. Tá. E a gente já entendeu um pouquinho que área de escolher, já entendeu um pouquinho como foi o processo e aquela questão que não sei se já te fizeram essa pergunta, mas geralmente, né, quando a gente está lá na feira vocacional, vem alguém e fala assim: o que o Theo faz nessa área? Se te perguntassem isso, como tu responderia? Ixi! Na feira vocacional é selado mesmo. Já consegui mais 4 para tela, só falando. O que faz na infância? Eu já até falei um pouco, né, anteriormente, me empolguei na fala que acabei falando, mas mais direcionado para o que eu tenho vivenciado até então, a terapia ocupacional na infância, que eu tenho observado, vivenciado, tem sido atraso no desenvolvimento infantil, a gente observar, porque nós temos um parâmetro, não é que a criança vai ser, tem que ser típica, como o Roberto falou, mas tem um parâmetro do que deve ser alcançado em uma determinada faixa etária, deve ser. Enfim, isso depende de criança para criança. E a gente poder entender isso e trazer isso para essa criança, não porque ela tem que estar num padrão, mas porque isso vai favorecer ela no futuro para ter uma maior autonomia e independência, é sempre voltado para essa autonomia e independência significativo, ocupação, brincar. É isso. Em tudo que a gente fizer, a gente tem que ter pelo menos essa base para poder construir algo e ser benéfico para essa criança. Tem uma intervenção precoce que entra junto, né? Desenvolvimento motor, né? O meu TCC, inclusive, é nisso, na avaliação do desempenho motor das crianças. Atividade de vida diária, que é para, né, uma base da terapia ocupacional, é um domínio nosso. Então, que isso venha a ser trabalhado em tudo, em todas as áreas, mas na infância a gente começa com escovar o dente, com pentear o cabelo. Enfim, tem crianças que têm mais dificuldades do que outras, devido a algumas limitações, seja um transtorno, seja uma limitação física, e, enfim, que a gente vai entrar com adaptações e meios e sequências, porque tem crianças que não sabem identificar etapas daquele fazer na atividade. Então, nós vamos lá e simplificamos e direcionamos, damos uma orientação para que ela siga aquilo. Enfim, é muito abrangente, também tem questão a gente vai atuar na seletividade alimentar, que aí já entra no meu caso, que eu gosto, que é a integração sensorial, que, enfim, essa integração sensorial vai trabalhar os sentidos, né, da criança, como ela integra a visão, o olfato, o tato, o paladar, a audição, a propriocepção, o vestibular, como ela consegue observar o ambiente. E, enfim, envolve tudo na criança. A terapia ocupacional na infância vai para a escola, vai para todos os lugares da terapia ocupacional. Faz muita coisa. Ela é muito abrangente, é isso que mais me encanta também. Quando eu cheguei na terapia ocupacional, eu já cheguei com essa visão de que eu sabia que seria um curso abrangente, e foi justamente o que me encantou, porque eu não gosto de ficar mecanizada só numa coisa, eu gosto de ter um leque de possibilidades, e é o que a terapia ocupacional e o que a infância possibilita. Então, é
basicamente isso. Essas são as áreas que eu tenho passado, né? É comunicação alternativa, Eu já ia amo falar da muito. Nedeta. Ixi, muito bom, gente. Amo minha casa, Nedê. Comunicação alternativa, adaptações para escrita, adaptações para mesa de estudos, para sentar, cadeira de rodas adaptada, enfim, a gente faz muita coisa, Game muito, muito, muito. terapia, tem uma. Tu passou por game ou não? Não. Pela game, eu dei uma leve passada. Eu dei uma estudada nos protocolos, eu dei uma olhada. Eu ajudei num TCC, mas assim, eu atuar na game terapia, eu não cheguei a atuar. Mas eu Ah, entendi. acompanhei a atuação de outro profissional. Ah, Foi uma entendi. estágio. Sim, sim, é estágio, né? Tu teve É uma uma vivência estágio. ali na área. E é, isso, é muito interessante isso, a gente pensar que tu vivenciou vários mesmos contextos da infância, né? Então tu consegue ter uma visão meio que panorâmica, né? Tanto de aspectos de análise, né? Do que eu posso analisar em diversos contextos, como também de raciocínio clínico para intervenção, né? Então tu consegue ver, se eu precisar trabalhar, porque é muito comum hoje, por estar um pouquinho mais próximo, de a gente estar intervindo, por exemplo, numa abordagem mais comportamental, e de repente perceber a emissão de comportamento que a gente vê, caramba, mas seria muito interessante se a gente conseguisse trabalhar a parte mais sensorial, conseguisse fazer uma abordagem boba, então essa tu consegue, né, por ter passado por todos esses campos, né, de atuação dentro da infância, eu acho que tu consegue ter esse raciocínio mais mesmo panorâmico, tanto de análise para planejamento da intervenção. Então, acho que isso é bem interessante mesmo. E E, pode rapidinho, falar. é porque tu falaste dessa panorâmico, né? E eu acabei de associar que eu vivo dois contextos, o particular e o SUS. E como a gente pode fazer o possível para proporcionar para essa criança que não tem, às vezes, a possibilidade de pagar por um serviço particular, mas tem a possibilidade de vivenciar a terapia ocupacional no serviço público, e como trata de nós, enquanto profissionais, de proporcionar o melhor serviço possível para essa criança, para que ela seja reabilitada, para que alcance os objetivos, mesmo não tendo todos os recursos que uma instituição particular tem. E fazer o nosso máximo para construir. Muitas vezes a gente constrói os nossos recursos, tem muito disso no SUS. A gente, eu já Augusto. fiz um circuito com pais, muitas coisas, a gente faz o possível e impossível, mas com muito direcionamento para as necessidades do paciente, para que ele tenha um desenvolvimento, para que ele consiga alcançar aquilo que é almejado, aquilo que ele deseja. Então, vivenciar esses dois contextos é chocante, mas ao mesmo tempo eles ajudam muito. Quantas vezes eu vi coisas no contexto particular que, poxa, eu podia adaptar isso para o público, eu podia fazer isso e deixar lá para as pessoas usarem. Então, se complementa bastante e é muito legal isso que a universidade nos proporciona, essas experiências. Isso mesmo. E eu acho que isso percorre qualquer área, assim. E é muito interessante. Tá, mas vamos lá. Ah, tu, tu tem, pelo que eu entendi, tu falou que tu foi entrar mais na área propriamente dita da pesquisa, um pouco mais, sei lá, da metade do curso para frente, né? No início, tu estava ali entendendo como se inserir nesse mundo de pesquisa. E como é para ti, como foi para ti esse processo de linkar infância, pesquisa e começar a desenvolver essa iniciação científica? Como é esse processo, assim? É um processo que eu acredito que todos deveriam desenvolver, sabe? Linkar a prática diretamente com a pesquisa. Eu acho que mais à frente, um dos temas que a gente vai abordar da grande questão, né? Mas eu acredito que todo profissional de terapia ocupacional deveria se envolver diretamente com a prática e ligar com a pesquisa, porque é da onde geram os dados comprobatórios, né? É da onde eu mostro, olha, meu trabalho faz isso, meu trabalho tem esses resultados aqui. E a partir do momento que eu entendi isso, ixi, porque é totalmente necessário. Porque eu me questionava de algumas coisas assim que eu não entendia ainda, né? Coisas de início de curso,
Por que o brincar é tão importante, por exemplo? Eu estava entrando no curso, eu não entendi. Então, são perguntas que vão sendo respondidas ao longo do curso, mas, claro, com muito pesquisa, com muito... A universidade pública, não sei se todas, mas é a minha experiência, mas a UEPA, ela incentiva muita gente na pesquisa, muito. E o PBL, né? Porque a gente sempre teve que se virar, a gente sempre teve que estudar, né? Eles jogavam um tema, vai, estude. Então, ele até falou sobre isso, né, Alex? E o PBL sempre foi assim, é o estudo na marra. E a gente sempre foi direcionado dessa forma. Então, Amei. quando a gente tem um pacientinho, a gente tem que estudar o caso dele, senão tu não vai atender ele da forma que tem que ser atendida, né? Tu não pode fazer uma atividade só por fazer. Tu tem que entender o processo dessa atividade, tem que entender que base tem essa atividade, o que tu está exatamente trabalhando para fazer. Então, a partir do momento que eu comecei a pesquisar mais sobre isso, automaticamente eu associei com a prática. Minha prática foi muito melhor quando eu comecei a pesquisa. E a minha pesquisa foi muito melhor quando eu aprimorei a prática. Então, são coisas que estão linkadas. Né? Sim, sim. Às vezes a gente chega numa realidade, né? Eu acho que isso a gente partilha. Eu acho a maioria das pessoas, mas pelo menos eu acho que esse é primordial dentro da academia, porque a gente tem que vivenciar aquele tripé, né? Que é ensino, extensão, pesquisa e extensão. Quando a gente fala de ciência, muita gente questiona, não entende, mas é o aspecto fundamental, é olhar uma realidade, ver se aquilo me inquieta de alguma forma e tentar de alguma forma ou entender essa inquietude, né, esse problema que eu estou ali olhando, e se eu consigo solucionar ele, né, ou entender ele melhor. E às vezes a gente chega num problema, isso, a gente chega num problema e muito provavelmente na infância, principalmente, porque tem muitas produções, então a gente consegue encontrar muitas bases teóricas, né, para muitos assuntos da infância. E às vezes não é claro para a gente. Então, oi? Poderia ter mais. Sim, sim. Terapeuta personal sempre podia ter mais. Mas E, eu... e aí a gente vê aquilo e acaba, às vezes, principalmente no início da graduação, simplesmente reproduzindo, né, aquele achado, né, aquele conceito, aquela técnica, né, aquele, sei lá, protocolo, alguma coisa assim. Apesar de que terapeuta ocupacional odeia protocolo, mas Ai, eu gosto. eu também, que É inclusive por isso que a gente se entende. que todos os meus trabalhos são tentativas de forjar protocolos, né? Verdade. Ele É, criou o próprio dele, porque ele é assim. e aí, às vezes, a gente simplesmente reproduz uma coisa por não entender, e às vezes a gente não entende de fato o porquê de estar fazendo aquilo. E ao invés, e às vezes demora a gente entender que se eu não entendo, se tem ali uma questão, eu não tenho que ir para frente ou procurar outro método, eu tenho que voltar. Eu tenho que entender, sei lá, eu não estou entendendo essa intervenção porque eu não conheço a doença, porque eu não conheço o processo de avaliação, porque eu não conheço o desempenho típico, sabe? Então, às vezes a gente tem que fazer mesmo essa autocrítica e entender que às vezes o voltar não é retroceder, é uma etapa para ir para frente. Então, às vezes eu acho que a pesquisa ela instrui muito, ela mesmo instrumentaliza muita gente para isso, né? Quando a gente consegue fazer esse link entre pesquisa e prática, né? Ter essa praxis de fato. Então, acho que contribui muito. Isso contribui muito por esse aspecto clínico mesmo, porque a gente consegue transpor muito mais a nossa análise e como solucionar coisas próprias, né, básicas do que a gente precisa, o subsídio que a gente precisa mínimo para conseguir intervir de forma eficaz e qualitativa com o paciente. Então, eu concordo. Mais confiante também no que a gente faz. Eu sei o que eu estou fazendo e eu sei que vai dar resultado. Vai resultar em alguma coisa e a gente vai continuar trabalhando nisso. É muito Legal, interessante. legal. E vamos lá para a parte dos desafios dentro da TO na infância. Como a gente está falando propriamente de pesquisa, né? Dentro da pesquisa é comum a gente ter alguns aspectos que nos inquietam, né? Que fazem o nosso coração pulsar mais forte, digamos assim.
e que é o que faz a gente querer saber mais de determinado tópico, determinado assunto, querer solucionar, é o que gera os nossos problemas de pesquisa. E tu já conseguiu, assim? Eu sei que sim. Mas quais são esses aspectos, esses tópicos, esses problemas que surgiram para ti nessa tua caminhada dentro da pesquisa na infância? Pesquisa na infância. Como a gente já começou falando, né? Tem a área da infância aqui no Brasil, ela tem bastante conteúdo, né? Mas, assim, quando comparado a alguma área, porque a gente que está com a pesquisa direta, a gente sente falta. A gente sente falta de determinados assuntos porque tem muitos trabalhos legais. E essa é a minha grande questão, porque os profissionais fazem trabalhos incríveis com as crianças. Incríveis os processos, os resultados são incríveis, mas não tem produção. Eles não produzem o que eles estão fazendo, sabe? Não mostram que o que eles fizeram, a atividade que eles fizeram, deram resultados de, nossa, extraordinários. O que foi almejado foi concluído com sucesso e eles não produzem, simplesmente não produzem, eles estão só na clínica. E isso me inquieta bastante, porque se tivesse essa produção direta em cada resultado, em cada fim de sessão, a terapia ocupacional seria muito mais disseminada, né? O que a terapia ocupacional faz, porque até hoje eu ainda escuto, porque as pessoas pensam que a gente só brinca, né? Porque as pessoas não entendem que o brincar é um processo significativo e essencial para a etapa da infância, porque não entendem o papel do terapeuta ocupacional nesse processo, sabe? Então, enquanto essas perguntas não forem solucionadas, então não está suficiente a disseminação da terapia ocupacional. Tanto no meio científico, né? Atualmente eu estou fazendo as pesquisas, enfim, eu estou fazendo uma sobre Covid agora, está bem bacana. Mas eu sinto falta de coisas direcionadas a isso. Eu estou fazendo uma de protocolo, mas não tem muitos artigos que expõem protocolos, ou pelo menos o específico que eu estou fazendo. Tem mais um do que o outro, ou então, enfim, vice-versa. E eu encontro mais no exterior, que não é uma novidade, né? Então, as revistas de terapia ocupacional, né? Não tem um quadro legal. A gente quer publicar, assim, quer pá. Então, é um meio que precisa ser fortalecido. A gente precisa olhar para a nossa clínica como meio de produção que vai fortalecer a minha profissão, não olhar só para mim, só para a minha carreira, mas olhar para fortalecimento das pessoas que estão entrando, né? Está sendo incrível. Muita gente agora está entrando já sabendo que é terapia ocupacional. Eu lembro que quando eu entrei, metade da minha turma não sabia o que era, outros estavam ali por acaso, um queria medicina, né? Outro queria na psicologia, odonto, tinha uma com odonto. Então, e as pessoas então, hoje estão entrando mais centradas na terapia ocupacional. Eu entrei porque eu quero, não foi porque foi uma segunda opção. Era a minha primeira opção. A terapia ocupacional foi a minha primeira opção. E continua sendo. E vai ser, que é a profissão que eu escolhi para minha vida e que o Roberto também se identifica. O Roberto. Enfim, depois a gente fala do Roberto, que ele é muito orgulho, Roberto. Enfim, a pesquisa na infância ela precisa ser desenvolvida pelos terapeutas ocupacionais que estão atuando dentro da terapia ocupacional na infância, sabe? Eles precisam olhar lá, porque eu vejo muitas produções enquanto estão no meio acadêmico, mas depois que se formam, não tem mais. Então, que tem essa continuidade, sabe? Entendi. A gente foi o que eu acho que a gente conversou desses três episódios. Eu acho que esse foi um aspecto que todo mundo, qualquer pessoa da terapia ocupacional, ele concorda isso, que a gente precisa. A gente critica muito, né? Falar, as pessoas não entendem o que é terapia ocupacional mesmo. A gente, terapeutas ocupacionais do Brasil, a gente tem primeiro, que a gente é acostumado a falar de terapeuta para terapeuta, que eu acho isso um problema muito, muito crítico. A nossa linguagem não é uma linguagem tão entendível.
Principalmente quando a gente fala de algumas áreas específicas da terapia ocupacional, né? Não é uma leitura que eu leio, eu entendo de fato o que o Theo fez ali, e a gente tem um defeito mesmo, para mim é defeito, de não saber vender o nosso peixe e nem descrever a nossa intervenção. O terapeuta ocupacional no Brasil não descreve a intervenção. Isso é o que mais me irrita, porque eu leio, eu quero, né? A gente lê o título do trabalho lá, fala processo de intervenção de terapia ocupacional na síndrome de Down. Aí tu vai, nossa, eu vou encontrar o que o terapeuta ocupacional fez. Aí tu vai lá, lê 12 páginas e ele não descreve o que ele fez. Exatamente. Eu entro no ponto que eu vim pensando para cá, eu esqueci de falar, sobre a nossa fala ser acessível para as pessoas. Quantas vezes eu posto alguma coisa no meu status, inclusive a gente fala de Instagram já, por uma forma, uma vitrine, né, do que a terapia ocupacional. Enfim, eu posto no status, aí vem uma pessoa, assim, da escola e pergunta, nossa, eu não sabia disso, mas como é que atua nisso? Já me mandaram um vídeo de criança fazendo determinada coisa, uma busca perceptiva, né? E aí pergunta, a terapia ocupacional faz isso? Ela atua nisso? Elas têm curiosidade, mas elas querem ser atendidas de uma forma compreensível, né? Sem uma escrita super rebuscada, super com termos técnicos, mas que seja acessível, né? Para o entendimento que a gente precisa, para que o nosso cliente ele entenda o que a gente faz, ele entenda onde a gente atua, né? Precisa muito disso. E Instagram tá aí para isso, né? A gente tem que falar das ferramentas virtuais. Como é que fala? Ferramentas. Redes sociais. Isso, redes sociais. As redes sociais. O marketing digital. Marketing digital, que está sendo tão usado, né? Agora com a pandemia. Estamos e a aqui. gente percebe a importância. Estamos aqui. A gente percebe a importância de como isso é um gerador de conteúdo de verdade, como isso faz com que as pessoas se aproximem de assuntos, como elas conseguem entender melhor determinado assunto. Então, a gente vende o nosso peixe no Instagram. A gente mostra o problema, a gente mostra como a gente poderia melhorar com a nossa intervenção e a gente mostra que a gente está aqui para ajudar. Então, fazer essa escadinha, poder demonstrar o que nós fazemos de forma acessível faz total diferença para a compreensão de todos que estão ao nosso redor, não só de terapeutas ocupacionais ou de profissionais da saúde, que também precisam entender, mas, enfim, de todos. Sim. Eu acho isso incrível também. Eu acho, assim, que essa era, né, do digital, ela acaba sendo uma faca de dois gumes, como qualquer coisa, né, que não é bem administrada, que não é bem planejada, pode ser, mas eu acho também que é muito benéfico porque a, democratizou, talvez seja a palavra, a profissão, a pessoas que em outro tempo não chegariam perto do que o terapeuta ocupacional poderia fazer em determinado aspecto muito específico, né? Porque se a gente fosse, sei lá, listar todos os possíveis campos de atuação da TO, são muitos. Tem gente que faz coisas que a gente nem imagina e está fazendo. E a rede social está aí para divulgar, né? Democratizar essa informação. Então, por ser mais democrática mesmo, qualquer indivíduo que tenha ali o acesso à internet, ele vai poder ter acesso a esse conteúdo. E a internet hoje é uma ferramenta altamente inteligente também, né, na parte tanto de divulgação quanto de alcance. Então, é um aspecto que a gente precisa enquanto profissional, né, saber usar ao nosso favor, saber como se expor, que eu acho que esse é um aspecto muito sensível dentro da área da saúde em si, mas que a gente sabendo como administrar isso contribui demais para nossa atuação e não só na captura de cliente, né? Porque tem muita gente que eu vejo fazendo esse conteúdo para captura de clientes mesmo, né? De pessoas que paguem pelo serviço que a pessoa está oferecendo, mas a gente tem que também fazer a balança de tudo que a gente pode fazer e tudo que a gente pode contribuir, e que às vezes esse retorno vai ser mais orgânico, se eu estou ali... uma consequência. Isso, justamente, mas também concordo contigo. E a nosso último tópico, e
O que a gente já falou das coisas que te inquietam, né? Que geram aí todas essas tuas vontades e tu acaba aplicando, né, para conseguir solucionar isso e melhorar tanto a tua prática em si, mas como profissão no geral. Tem alguns desses tu acha que assim, o que é mais pulsante que tu acha, não para te dar conta, mas acha, nossa, deveriam olhar mais para esse quesito, tentar desenvolver mais pesquisa nesse quesito dentro da infância, assim, tu consegue visualizar algum aspecto? Consigo. Égua, na hora. Eu tô hoje, coincidentemente, é 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Tem muitos trabalhos sobre autismo, muitos, mas autismo direcionado para a infância, né? Não tem autismo na adolescência, não tem autismo adulto, não tem produções de terapia ocupacional atuando no processo da adolescência, sabe? Não tem entrando na autonomia e na independência desse adolescente que futuramente vai ser um adulto independente, né? Não tem esse processo da apresentação de habilidades de pagar uma conta, de ir sozinho no cabeleireiro, de enfim, não tem essa produção, não tem, e é algo que eu sinto falta. E dessa entrada no mercado de trabalho, a gente fala tanto que a inclusão na escola é tão difícil, mas imagina a inclusão no trabalho, né? Imagina a entrada vocacional desse jovem, né? Que, enfim, será que ele vai ter essa entrada igualmente os outros? Será que ele vai ser bem recebido? Será que, enfim, são muitas questões que eu não vejo produção e que eu gostaria que tivesse. E fica a dica, se Fica você alerta aí. quer, se gosta desse tema, vai lá, chama a Sim, Nicole, escreve um projeto. chama. Eu gosto. É, tem outro assunto que tu chegou a falar um pouquinho, que eu fiquei aqui pensando sobre os protocolos em si, né? A gente falou que a maioria dos terapeutas ocupacionais meio que não gosta dos protocolos, porque muita gente acha que é receita de bolo, né? Uhum. Qual é a tua visão sobre protocolos de intervenção, propriamente dito, dentro da infância? Eu acho, eu gosto muito de protocolo porque eu sou mais inclinada para o quant, né? Eu gosto de poder mostrar os resultados para os pais. Assim, dados, sabe? Eu sei que eles vão ver na criança, vou poder demonstrar, olha, isso ela não fazia, agora ela faz. Mas quando eu mostro no papel, no gráfico, os pais já olham de outra forma, né? As pessoas já olham de outra forma, já vê como algo mais palpável. Então, o protocolo também é um instrumento de trabalho que eu acho que é essencial, porque a gente consegue até traçar objetivos mais direcionados para a criança, né? Em protocolos tem áreas em que vão mostrar qual a criança precisa mais. Então, vou primeiro essa, primeiro aquela, e assim por diante. E com o tempo, geralmente uns 3 meses, vou poder reaplicar e ver as diferenças, e a partir disso constatar que o meu trabalho faz diferença. E tudo isso fortalece muito, muito na nossa atuação, muito para a nossa pesquisa, muito para o entendimento dos pais enquanto papéis fundamentais na prática na infância, é algo que a gente deveria falar, porque os pais são fundamentais na prática na infância, porque sem eles, como é que a gente vai fazer? Né? São eles que têm mais contato com a criança, o que adianta a gente fazer toda uma construção dentro da sala com a criança, dentro da sessão, e chegar em casa e acabar com tudo, e fazer Ele totalmente o reforçar a coisa contrário. errada, né? Reforçar a coisa errada. Então, os pais são nossos parceiros e isso também tem que ficar evidente, tem que ser fortalecido, eles têm que entender. E os protocolos, eles são um meio também de fazer essa ponte, sabe? Esse Porque eles transporte, conseguem né? Da observar linguagem. na linguagem, perfeito. Na linguagem, para que eles observem que eles também são importantes para que esses resultados sejam alcançados. Isso. É justamente isso que eu penso quando eu acho que quando a gente consegue, e é muito fácil a gente perceber a diferença entre protocolo de intervenção, tanto protocolo de avaliação quanto protocolo de intervenção com receita de bolo, porque não é. A partir do momento que eu sei, por exemplo, que a gente usa muito protocolo de intervenção dentro da terapia de mão, por exemplo. Então, quando eu vejo que
O que é o protocolo, né? A gente está falando protocolo, vai dizer assim, mas mano, tu me explica o que é protocolo. O protocolo é justamente quando eu faço um estudo e eu percebo que para aquela demanda específica, com uma base patológica específica, alguma intervenção específica deu resultado positivo. Então, se eu tenho uma síndrome de túnel do carpo, eu consigo prescrever e confeccionar uma órtese específica que, com, sei lá, 2 semanas de uso, diminui a dor e consegue tratar de forma conservadora, por exemplo, aquela patologia. Então, eu consegui delinear um tratamento específico para uma queixa específica, né, que é a dor do síndrome de túnel do carpo, e para uma casuística patológica específica. Isso é um protocolo de intervenção. Então, a gente linkar várias informações para conseguir chegar no denominador específico daquela condição. Mas só que a partir do momento que eu consigo raciocinar quando não for síndrome de túnel do carpo, mas que tem uma casuística parecida, que se eu pensar no mecanismo de intervenção, eu consigo pensar numa intervenção para outra patologia, mas com o mesmo princípio, né? Então, quando eu consigo entender isso, eu consigo entender que não é receita de bolo, até porque a gente não confecciona, por exemplo, quando a gente fala de órtese, a gente não confecciona a mesma órtese para todo mundo. Vai depender muito do caso, do grau da condição específica. E quando a gente fala de intervenção propriamente dita, sei lá, eu percebo que eu estou avaliando um paciente, eu vou lá ver as, sei lá, habilidades, bases, habilidades, por exemplo, que são pré-requisitos. Então, se eu consigo, eu faço esse diagnóstico de que a criança tem alguns déficits em alguma dessas habilidades. E alguém já fez uma pesquisa que me apontou que se eu fazer uma intervenção focada em determinado aspecto, né, sei lá, a criança não consegue sentar. E por que a criança não consegue sentar? Aí eu consigo fazer esse denominador comum dessa causa que causa, desse problema que causa o comportamento, e eles são parecidos, eu consigo linkar, né? Não, o fulano, quando foi essa condição, ele baseou a intervenção dele no reforço positivo, digamos assim, no condicionante. Então, eu vou pegar a minha intervenção e vou olhar se é o mesmo condicionante para todos os indivíduos? Não. Tu vai dar o mesmo reforço para todos os indivíduos? Não. A base, né, casuística para aquele comportamento é o mesmo para todos os indivíduos? Não. Mas a intervenção ela pode sim ser utilizada em vários indivíduos parecidos porque ela trabalha os mesmos aspectos. Então, tirem da cabeça que protocolo de intervenção é receita de bolo, porque não é. Muito pelo contrário. Não é. Ela facilita a nossa vida no sentido de que a gente está utilizando um recurso, uma intervenção que está comprovada cientificamente de êxito. Isso, ela é validada. Alguém foi lá e estudou muito, porque dá muito trabalho. Vocês não têm noção. O trabalho que dá é construir um protocolo. E depois de tudo isso, ela chegou à conclusão de que ela, focando, né, nessa base de intervenção, ela conseguiu chegar no resultado efetivo, resultado positivo. Então, isso é muito mais para te auxiliar no teu raciocínio clínico e focar. Porque às vezes a gente está intervindo em uma coisa, a gente está lá fazendo uma demanda, né, aplicando uma demanda, e que às vezes não é específica e não vai dar resultado para aquele comportamento do indivíduo. Então, se a gente consegue, né, ver, não, mas se eu tivesse lido fulano, eu tinha entendido que se eu tivesse focado nesse outro aspecto, teria um resultado melhor. E é justamente para isso que servem os protocolos, tanto de intervenção e principalmente, eu acho, de avaliação, né? Porque ele se torna a gente mais sensível. Às vezes a gente acaba absorvendo o protocolo. Quando tu aplica muito, tu usa muito uma coisa, tu acaba absorvendo. Isso. Tu acaba sendo uma enciclopédia de protocolos. Então, tu observa ali. Tu sabe, né? Eu tô falando de comportamento, mas que eu tô falando de tudo, assim, não é só eu não tô falando de comportamental. Eu tô usando a palavra comportamento, mas ela é aplicável a tudo. Então, às vezes, quando a gente tem em mente, a gente usa muito uma coisa, a gente acaba absorvendo aquilo, né, por osmose. E aí a gente internaliza aquilo, e às vezes a gente consegue utilizar, não tá ali com o protocolo na mão. É isso que as pessoas às vezes não entendem por se distanciar. A gente às vezes não está com o protocolo, a gente às vezes nem aplica o protocolo de avaliação do indivíduo, mas a gente já sabe, por exemplo, não,
ele está apresentando tal coisa. Então, se eu usar o dash, eu vou conseguir, talvez, entender o porquê e aonde eu tenho que intervir. Aí eu vou lá e leio, mas fulano escreveu um artigo que falava de um protocolo de intervenção. Pronto. Entendeu? É perfeita, tu fala. Perfeito. Tu falaste de hortas e eu pensei, realmente, é um bom exemplo, porque toda órtese, assim, ela tem um modelo, ela tem um desenho que é o mesmo para alguns problemas, né? Para alguma determinada condição, mas as medidas são totalmente diferentes porque varia de pessoa para pessoa, nunca é uma mesma medida. E isso se aplica não só à reabilitação, não se aplica só a órtese, mas a tudo. O modelo é o mesmo, mas as medidas são diferentes, as aplicações são diferentes, as adaptações são diferentes. Então, não é algo que é mecanizado assim, tipo, não posso mexer senão não funciona. Muito pelo contrário, é a base. Em cima disso, tu pode construir da forma que vai ser mais aplicável para o teu paciente, com as especificidades dele. E Isso. assim, hoje a gente consegue. É isso. E é incrível, eu Não é. acho que quando a gente entender que isso é a favor e não contra a gente vai caminhar muito mais, né? E porque eu sou o maior advogado de parâmetros, né? Então, eu pessoalmente não consigo intervir sem parâmetros. Eu não consigo, primeiro, eu não consigo intervir com o paciente sem que ele entenda o que eu estou fazendo. Então, eu sou meio, acho que professor nesse caso, porque antes de eu fazer, eu falo assim, olha, eu vou fazer isso, 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 por isso, por isso, por isso. E, Verdade. e para isso que existem os parâmetros, né? Para a gente dar tanto a confiabilidade para quem está usufruindo do nosso serviço. E se eu estou te falando contigo que quer criar uma clínica, né, um serviço particular, isso é fundamental. Tu entender que tu tem que cativar o indivíduo, sim, tu tem que cativar, mas uma forma de fazer isso é tu mostrando a tua eficiência. E assim, o indivíduo confiar em ti, achar que tu é uma pessoa legal, não vai fazer ele voltar e pagar pela tua consulta, pagar pela tua intervenção. Ele vai voltar contigo se for eficaz, se tu atender, tem muita gente que duvida disso, mas tu atender uma vez ele vê alguma diferença. Se tu atende ele uma vez, ele volta para casa do mesmo jeito que ele chegou, até pior, não vai. E às vezes não é perceptível. Quando a gente fala, por exemplo, de terapia de mão, eu acho que no autismo, nossa, no autismo então é muito mais pequeno os ganhos. Mas quando a gente, por exemplo, na terapia de mão, o paciente ele está tão acostumado com aquilo que às vezes ele não percebe que ele ganhou 1 grau, mas ele ganhou 1 grau. E como eu demonstro que ele ganhou 1 grau? Fazendo o parâmetro, fazendo goniometria. Então, é muito importante a gente ter isso claro, de que, principalmente, eu vejo isso em tudo porque eu consigo trabalhar assim, mas principalmente quando as pessoas pensam em serviço privado, isso é primordial. E como tu está falando no autismo, então isso também porque, como eu falei, é muito pequeno, é muito sutil as melhoras, né? Quando a criança vai melhorando. Quando eu consigo transportar isso para os números, para os gráficos, eu consigo provar, olha aqui, ele chegou aqui, ele estava no nível, sei lá, 2, aí eu fui fazendo, ele melhorou nisso, melhorou nisso, melhorou nisso, do 2 ele foi para o 3, nesse do 2 ele foi para o 2,5, mas se ele foi para o 2,5, foi meio que ele ganhou, ele melhorou alguma coisa. É isso, é sobre isso. Claro que depende de criança para criança, né? Tem umas que têm ganhos muito mais rápidos e tem umas que são ganhos bem lentos, são trabalhos de formiguinha. Mas, é claro, é de cada criança, né? E o protocolo mostra tudo. Se ele ganha rápido, vai mostrar que ele ganha rápido. Se ele ganha pouco, vai mostrar que ele ganha pouco, mas está ganhando. Então, é essencial para o nosso trabalho. É essencial para mostrar, olha, está fazendo efeito, continua, não para. Então, é isso, consegue. O tratamento da criança vai ser outro. Porque tu percebe quais são as áreas que está tendo mais dificuldade. Ganhou mais nessa, mas ganhou menos nessa. Então, na próxima sessão, a gente vai fortalecer essa. E assim vai integrando as práticas e dando melhor. E quando eu ver no final, ele ganha meio, ganha um, mas já ganhou. É esse mesmo, é paulatino, né? Devagar, mas a gente consegue ter clareza do que a gente está fazendo também. Eu acho que isso contribui muito para a gente ter confiança no que a gente está fazendo, né? Não, muitas vezes parece que a pessoa está ali dando tiro no escuro e veja dar certo. E assim a gente consegue ter mais clareza na nossa prática em si. Então, eu fico mais confiante quando eu estou
tendo esses recursos, assim. Obviamente que não são todas as áreas que têm protocolos, né? Eu acho que a infância tem muitos protocolos, não específicos de terapia ocupacional também, né? São protocolos Sim. mais multiprofissionais, mas também existem protocolos de terapia ocupacional, né? Existe o perfil sensorial, se não me engano, uma coisa assim. Existem alguns protocolos que são essenciais para a nossa prática baseada em evidência, que é isso que as pessoas têm que entender, e que é só assim que a gente contribui para a profissão como um todo. E a gente não está falando só de quant, né? A gente está falando de quant porque é como a gente faz, mas existem outras formas de fazer também no Qualis, que a gente não pode discutir porque a gente não tem conhecimento. Mas existem também formas. Mas isso, com certeza. Eu já li pesquisas quais que, enfim, esclarecedoras. Algumas são complicadas para minha cabeça, mas eu entendo. Tipo, o fazer da quali, o ler, não. Mas o fazer do quali eu tenho dificuldade. Mas quando eu leio o artigo em si, eu consigo compreender o que ele quis e o que ele alcançou. Então, ambas pesquisas, fazendo pesquisa, é eficaz. É eficaz. E é isso, foi incrível. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter se disponibilizado para a gente ter tido essa conversa, foi muito boa. E eu acho que continua aquilo que eu estava te falando, sabe? De construção, de aprendizado e de troca mesmo, né? Eu acho que a gente tocou aqui em pontos muito importantes que contribuem para a prática e mostram que dentro da graduação a gente pode sim e deve contribuir para a terapia ocupacional através do ensino, através da pesquisa. A gente não falou de extensão hoje, mas também através da extensão, porque ele perpassa por todos os... A Nicole já fez extensão, eu não sei se na infância, mas eu sei que tu já fez, né, no PET. Entrei na infância, eu fiz um projeto dentro do PET voltado para a infância na atenção primária, foi muito interessante. Eu nunca tinha visto a infância na atenção primária, foi uma oportunidade muito boa. Olha aí, tá vendo? Sempre lá. É muito E é bacana. Já fiz isso. com grávida também. Enfim, é isso. Desde o puerpério até... É isso. Então, é isso. Antes do nascimento, até o luto, literalmente. No pré-vida até no pós-vida, até ela estar É? em todos esses caminhos, né? Ótimo. Então, obrigado, Nicole, por ter aceitado, Eu que por ter vindo, agradeço. ter disponibilizado o tempo. Foi um momento muito interessante. Eu acho que a gente fez construções muito interessantes. Tu com um olhar muito mais sensível, muito mais específico sobre a infância. Eu acho que a gente conseguiu passar e conseguiu chegar no objetivo que a gente falou, né, no começo de tudo isso aqui, que é compartilhar, mostrar para as pessoas como é, por onde, né, a possibilidade de fazer isso na graduação e ter êxito e contribuir no bem geral da profissão. Então, muito obrigado. Espero que tenha gostado de estar aqui. Muito. Fiquei super à E vontade. tá vendo? Olha o medo. Tava com medo, mas é normal, é Eu tranquilo. tava com medo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. E é isso. Obrigado. Vou deixar o contato da Nicole em algum lugar aqui, provavelmente aqui embaixo na descrição do vídeo, para vocês seguirem a Nicole. Qualquer dúvida, só pergunta para a Nicole, que eu acho que ela vai na correria, né? Que a nossa vida tá uma correria de formando, mas Mas te dá um jeito. a gente dá um jeito para chegar a todo mundo. E é isso, É tá? isso. Tchau, Foi bom uma dia, honra boa participar. noite, boa tarde. Que? É verdade. Boa noite e boa tarde. Tinha esquecido. E é isso. E obrigada pela oportunidade, viu, Roberto? De verdade. Nada. Tchau, gente. Vai.